O nome Mirante, ele tem essa... No filme, né, Mirante significa tanto o lugar de onde se vê, quanto aquele que vê. A ideia era que... Porque o lugar de onde se vê é porque era um apartamento muito alto, num lugar alto da cidade, numa região central onde tinha muita gente, então se via muita coisa. E tinha essa ideia quase de um panóptico, assim, de uma câmera vigia, de um homem-câmera. Desde cedo apareceu um homem com sua câmera como uma relação, porque era sobre a cidade, só que ao invés daquele deslumbramento lá, daqueles experimentos que olhavam para o futuro e que tinham uma fé na máquina e na própria cidade, e na dinâmica, um filme estático, né, de alguém que está quebrado e nem se move, a câmera também não se move. Mas enfim, então a ideia assim de que Mirante é também aquele que vê, era de que quem olha de onde vê altera o que é visto. Então eu não tinha um compromisso, não era um documento, como não era um projeto, era só uma brincadeira. Durante muito tempo eu chamava de passatempo, até que uma pessoa riu muito, querida, ela fez esse favor de rir muito do nome que eu tinha dado e eu desisti do nome. Mas eu podia transformar o real, porque eu usava umas brincadeiras com o aparato da câmera para tentar, por exemplo, o tempo ele se camufla ou na lentidão ou na aceleração. O inseto ele percebe as coisas, ele nos percebe em câmera lenta, porque ele tem um metabolismo muito acelerado e o tempo do comer ou ser comido é muito rápido. Então ele nos vê em câmera lenta. Quando eu quebrei o joelho, eu tinha que ir até a fisioterapia, que era no centro também, e eu era um estorvo, porque eu era a pessoa que estava devagar, eu estava em super slow motion para ir até lá com a pata quebrada. E as pessoas daí vinham e eu tinha medo de ser atropelado e elas estavam em fast forward. Então essa coisa fora do tempo tinha a ver com os registros da janela, que era ou acelerar o tempo para ver como a luz muda num fim de tarde, ou deixar o tempo lento para ver o detalhe de uma gota, o jeito que ela cai. Isso fazia o tempo ser visível aos olhos através da câmera. E tinha essa brincadeira que, assim como o vidro das janelas, a lente da câmera me separava e me aproximava do mundo ao mesmo tempo. Porque quando eu comecei a olhar para fora, no reflexo começou a aparecer dentro. No começo eu não notava isso, mas no reflexo a gente já estava. E as coisas começaram a acontecer fora, com uma virada histórica. Eu não quero dar spoiler, mas vocês sabem da história recente, cada um de um jeito, mas vocês sabem, e o filme é também sobre isso. É uma cidade caleidoscópio, são muitos olhos, muitas visões, muitas vozes, e são vozes fantasmagóricas. Então a obsessão que virou filmar e depois montar a partir da exposição era também de exorcizar aqueles fantasmas, tipo, meio que não acreditar no que eu estava ouvindo. E quando eu fui ver os registros, que no começo estavam preocupados com as imagens, tinha também os áudios, especialmente da TV, porque na época a gente tinha TV. E na TV, esses áudios que estavam no segundo plano, assim como a dinâmica da cidade que estava no segundo plano e as pessoas, vieram para o primeiro quando a história virou. E vira de um jeito mais evidente a partir de 2013, mas na montagem da galeria em 2010 já tinha o prenúncio disso, já estava... Todos os pequenos gestos e os grandes acontecimentos já meio que diziam o que vinha. Então quem viu na época é testemunha que tipo, tinha uma coisa meio... Porque, por exemplo, na galeria tinha guerra no centro e até então não tinha tido guerra no centro, aí vem 2013. Então teve essa coisa de deixar o filme acontecer sem o controle do roteiro, porque eu nunca fiz roteiro, ele foi... Quando aconteceu um roteiro foi na montagem. E as coisas que foram... Esses insights que tu perguntou... teve esse insight de putz, pegou meio a origem daquilo, dessa virada que deu. Então, se filmes como O Processo ou Democracia em Vertigem pegaram esse mesmo recorte 2012 e 2018 ou por aí, né, 2016 no caso dos dois filmes, mas eu fui até 18 tentando montar o quebra-cabeça, o que eu estava fazendo não era montar o quebra-cabeça, eu estava deixando as vozes falarem, embora tivessem todas gritando e ninguém se ouvisse mais. E fora e dentro do apartamento estava acontecendo uma coisa do diálogo virar um pouco uma sobreposição ou uma justaposição de monólogos, que é o que normalmente é. E é isso que o filme pega, ao fragmentar essas falas, tirando sentido ou costurando sentido, entendam como quiserem. Então foi meio desse jeito, sem pensar, e os insights foram de cada plano, cada cena, cada corte da montagem, foi acontecendo desse jeito quase como uma escrita automática, né?